Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Vida 360. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de ciclismo de pista, é isso? É isso, vamos falar daquelas modalidades que são de equipe, né? Isso, a gente tem uma modalidade individual Exato. e 3 por equipe hoje. Certo, a gente vai falar de sprint de equipe, vai falar de... o nome da outra? Perseguição por equipe, Madison e perseguição individual. Perseguição individual. Bora? Vamos nessa? Mais Isso uma. aí. Vamos falar de pista, o segundo episódio das provas de pista. É isso, Pipo? Vamos começar pela individual? Isso, que é a vamos matar essa perseguição individual. Algumas coisas se assemelham por equipes, então a gente vai misturar um pouquinho as coisas aí. Perseguição individual. Por que perseguição, né? Porque não fica um perseguindo o outro? É basicamente isso. A gente vai entender com a dinâmica aqui o que acontece. Prova de perseguição. Homens 4 km, mulheres 3 km na pista. Então, 12 voltas para a mulher e 16 voltas para os homens. Largam em lados opostos. Quase todas as provas que são um contra um. Isso. São a maioria delas, tirando o sprint, né? Que a gente viu que larga. A maioria delas assim. Então, largam em lados opostos. E sim, a ideia é perseguir, né? Então, por isso, perseguição. É uma perseguição contra o outro e a perseguição pelo melhor tempo também. Sistema de classificação. Então, sessão de classificação. Todos os atletas inscritos vão percorrer os 3 km mulheres e 4 os homens, largando em lados opostos. Independente se você é ultrapassado ou não, você conclui a prova. Você não... Mesmo que o seu perseguidor te alcance, te ultrapasse... Você continua para marcar o tempo. Mas você já perdeu, teoricamente. Não. Porque se ele fez mais rápido que você... Isso, você perdeu... Você não perdeu porque precisa do tempo, né? Às vezes você perdeu para ele, mas ele foi o primeiro tempo, você foi o quarto, você vai para a fase final. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? 20 atletas inscritos. Todos os atletas vão buscar o melhor tempo. Por quê? Porque só os 4 melhores tempos vão brigar pelas medalhas. Então, o primeiro e segundo brigam por ouro, o terceiro e quarto brigam por bronze. Da classificação, né? Claro. Exato. Então, o que acontece? Muitas vezes na classificação saem os melhores tempos. Que os caras dão o máximo. Você tem que dar o máximo para você tentar brigar pelo ouro. Né? Ficar entre primeiro e segundo. E muitas vezes ali aquela briga, vamos falar assim, pelos 5 primeiros, é muito justa mesmo. Muito justa. Milésimo de segundo. Fica ali... muitas vezes do primeiro ao quinto colocado, a gente fala de meio segundo. Se a gente ia falando numa prova para homens perto de 4 minutos, para mulheres um pouco mais de 3 minutos, meio segundo... quase nada, né? É pouca coisa, né? Às vezes fica nisso. Claro que tem situações, dependendo do campeonato, isso aumenta para 1,5 segundos, 2. Tem alguns atletas fora da curva. A gente vai falar aqui um pouquinho disso. Então, o que é importante? O atleta larga do partidor, do bloco de partida, né? Cronômetro da hora que larga, a hora que passa a linha de chegada, completando as 12 ou 16 voltas. Ou seja, computa o tempo da prova tempo toda. Total. Tempo total. Bicicletas, essas usam o clipe, ou seja, antebraço apoiado mais ou menos na linha do guidão e seguram lá na frente, posição mais aerodinâmica. Mesmo esquema de marcha fixa, aquele padrão de bike de pista. O que muda realmente visualmente falando, que a gente vai ver só o guidão. Nas provas de perseguição, é o guidão para manter a posição aero, e que faz diferença. Né? Uma coisa que às vezes a gente vai ver nessas provas que a gente não vê, que a gente vê nas de sprint e não vê nessas, é a cinta na sapatilha. Esses caras são soltos. Como a força é um pouco menor que se faz, muitos não passam a cinta. Tá, e na final, as disputas por medalha, não tem sprint final, que vale a volta toda também. Que vale a prova toda. Isso, vale a prova toda, largam os lados opostos, né? Então, que vale a prova toda. E você tinha me perguntado no outro episódio se existia a chance de ter ultrapassagem que acontecia, e eu falei que era difícil acontecer, mas revendo os vídeos do Mundial desse ano, aconteceu no feminino. Uma americana, a Chloe Daggett, ela é famosa por usar sempre, independente do uniforme que ela tá, botinha ou sapatilha meia, enfim, rosa. E ela pegou com 2.750 metros, ela pegou a segunda colocada, aí toca... Não foi essa que sofreu um baita acidente? Foi, isso. A Chloe Daggett, ela já tinha títulos de ciclismo de estrada, de contrarrelógio. Ela é atleta de ciclismo de estrada também, participa de campeonato mundial.
Ela era atual, ela 2022, 2021, se eu não me engano, ela foi campeã mundial de contrarrelógio. Em 2022 ela sofreu um acidente, ou 2021, não lembro. O que aconteceu? Na etapa do mundial de contrarrelógio, ela errou uma curva e ela teve uma lesão séria, um corte acima do joelho, mas que cortou a musculatura no guarda-reio. Nossa, mano. A bike perdeu o controle, ela foi com a bicicleta de lado junto no guarda-reio e abriu mesmo. Fez um corte absurdo, assim, muito, abriu. Como se tivesse passado uma faca. E aí ela fez todo o processo de recuperação, ela tem uma cicatriz enorme e voltou. E voltou pela E pista ela, endiabrada, ela né? mexeu no quadríceps, no músculo do quadríceps, né? Sim. E é um dos músculos mais importantes no pedal, né? Ela mexeu, na verdade, depois eu vou te mostrar a foto, não vou pôr a foto aqui porque é chocante, depois eu te mostro, você fala, não sei como é que voltou a pedalar. E voltou com força total, porque ela fez uma coisa que eu nunca tinha visto em final, que é dar a volta, pegar pelas costas. É difícil ver isso E acontecer. aí, pensando que ela estava competindo com uma pessoa que é topo de linha também, né? Todo mundo ali, Atleta de elite. Às vezes essas diferenças vai muito... Sabe aquele que você fala, hoje eu tô no meu dia? Às vezes é isso. Fala, tô no meu dia. Acordou com a estrelinha. Preparação, tava no dia exato do pico, todos os astros alinhados. É mais ou menos isso que acontece. Então ela é uma atleta de referência hoje, tanto no contrarrelógio de ciclismo quanto na perseguição individual. E é lógico que ela faz parte da perseguição por equipes também da equipe americana. No masculino, a gente tem uma situação parecida, que é um atleta que ele até participa das provas de ciclismo de estrada, de muitas provas, é um cara que é referência, que é um italiano, Filippo Ganna. Ele é o atual recordista mundial de perseguição individual e faz parte também do quarteto que fez o recorde mundial da perseguição por equipes. E ele também já foi campeão mundial de contrarrelógio. Então são características de alta intensidade e sofrimento que se acostumam. E ele ainda é o recordista da hora no velódromo. O que é isso? 1 hora andando no velódromo. Quem faz Quem faz a maior distância. Maior distância em 1 hora, né? Em 1 hora. Então, assim, a gente tem hoje atletas transitando entre as modalidades. A gente tem visto isso, né, já nos outros episódios. E o ciclismo de pista, em algumas modalidades, a gente vai ver atletas também. Essa 1 hora, essa prova de 1 hora, a gente não falou, acho que a gente chegou a falar, nem chegou a falar dela, mas só pra passar por cima, ela seria mais ou Ela menos... não é prova, ela é um desafio de recorde Um desafio de recorde, quase como se fosse uma maratona, né? O cara entra, larga e dá o melhor dele por 1 hora. Por 1 hora. Isso na verdade, hoje faz... Ele é um desafio mesmo, tá? Então, assim, normalmente em final de temporada, alguns atletas falam, ó, vou me programar pra fazer o recorde da hora. É um evento até que nem tem muita audiência, porque você ficar 1 hora olhando o cara dando volta ali sozinho, não é a coisa mais legal do mundo. Nem a mãe do cara quer ver ele. Mas é algo que pra eles virou como se fosse uma coisa a mais. Então vamos dizer assim, é você ganhar uma grande volta, você ser campeão mundial de ciclismo e ter o recorde da hora. Entendeu? Esse seria o... Só que por diversos anos isso foi deixado de lado porque as regras do recorde da hora, elas estavam muito defasadas. E quando isso atualizou, o primeiro que fez isso foi o Bradley Wiggins, que foi um atleta já recordista de perseguição individual, foi campeão do Tour de France, ele migrou para a estrada para ser campeão do Tour de France e voltou para... E depois ele encerrou a carreira, ele falou, vou bater o recorde da hora. E aí ele voltou com essa moda, e depois tiveram vários recordes batidos. E o atual é do Filippo Ganna. Então tem essa transição, e a perseguição individual, principalmente as duas baterias, né, disputa por medalhas, elas são sempre muito emocionantes, porque tem um cronômetro mostrando a cada 125 metros como é que tá a diferença. Tem uma câmera posicionada exatamente na linha e ela pega os dois lados. Então você vê os atletas cruzando. Cada meia volta. Cada meia volta você tem essa atualização. Então é tudo muito rápido, muito dinâmico. Legal. Diferenças da perseguição individual para a perseguição por equipes. Que aí masculino e feminino cumprem a mesma distância. Então, 4 atletas e 4 quilômetros para as duas, já passamos, dois gêneros. Já passamos por Vamos passar já por equipes. Sistema de classificação final, mesma coisa. São 4 atletas. São 4 atletas. Cada equipe. Isso. Sistema de classificação igual. Sessão de classificação, os 4 melhores tempos vão brigar por medalha de ouro e medalha de bronze. Certo. Então isso não muda. Mesma coisa, a classificação, se você tomar a volta, continua. Na final, se tomar a volta, para. Tá, pra você tomar a volta, a gente tá falando que tem 4 ciclistas na pista de cada grupo. O primeiro ciclista desse tem que passar os 4 ou os 4 tem que passar os 4? Normalmente quando... Agora, Pra você falar que tomou uma volta. Você tomou uma volta do primeiro... eu acho que é o terceiro que tem que passar. A quinta roda. É o terceiro ciclista inteiro, né? Não é quinta roda, né? É o terceiro ciclista É o inteiro. terceiro ciclista.
Vamos tirar essa dúvida aqui. Agora você perguntou um negócio que eu não tenho certeza. Faz sentido, porque não adianta no primeiro passar, se ele tem que terminar. Não é essa que tem que Exato. terminar 3 ciclistas? Isso, é a quinta roda. O terceiro ciclista é o que conta. Então tem que passar, teoricamente, para você ter. Ele tem que passar, né? Pela lógica, tem que passar os 3 ciclistas, passar o pelotão da frente, né? Mas então, essa que é a minha dúvida. Tem que passar o da frente ou o terceiro ciclista tem que passar o terceiro ciclista da outra equipe, né? Tem uma bagunça aí. Vamos ver o que diz aqui. Porque só vou adiantando essa parte, acho que eu posso falar um pouco, depois você me corrige se eu estiver errado enquanto você procura. Largam 4 atletas de cada equipe e tem que terminar 3. Ele não fala, ele fala que o vencedor é determinado se uma das equipes pegar a outra ou marcar o melhor tempo. Então ele não determina. Eu acho que pode ser que seja o primeiro. A hora que a primeira roda passar, já determina que passou. Tá? Precisaria prestar atenção isso acontecendo pra ver que hora se dá o tiro. É porque ele tem que passar e ficar, né? Mas não tem como. Quando você passa, quando você chega, você vai passar. Você imagina que é meia volta que já tirou. Não tem como não passar. Não adianta ele passar, ganhei e tira o pé. Né? Ele tem que continuar na frente. Ele tem que chegar no final tentando na frente, né? Isso na fase de classificação, né? Se for na fase final, não. Passou, dá o tiro, acabou. Ele só marca tempo, mas já acabou, já garantiu a medalha. Beleza. Então, só lembrando, são 4 atletas de cada equipe, sendo que é obrigatório terminar 3. Então, normalmente o primeiro, o que larga, o que seria o que tá na frente, ele vai abandonar essa prova em algum momento. Não, nem sempre. Não é o que larga. Um dos 4 atletas, ele é selecionado para ser o atleta que vai puxar por mais tempo durante o começo da prova. Começo da prova, eu falo 3 km, mais ou menos, né? Então, naqueles 3 km, tem um atleta que reveza, às vezes, uma volta a mais, meia volta a mais. Sacrifica mais pela galera. Um atleta faz mais força e sai antes. E aí ficam outros 3 atletas para terminarem. E sempre que eles vêm para a linha de chegada, eles não vêm alinhados um atrás do outro. Eles vêm para um alinhamento lateral. Porque é a terceira bike que conta. Então você não pode ter essa perda de tempo da primeira bike para a terceira. É que a gente já estava conversando sobre isso, que é aquela coisa que você falou de repente na estratégia. Esse cara que tá na frente, se ele deixar de fazer força, ou se ele não fizer a cobertura do vento para a equipe, essa volta que ele deixar de fazer pode significar a falta de energia para o terceiro ciclista dar o sprint final para colar do ladinho ficar todo mundo emparelhado, né? Isso. Ele vai guardando um pouco dessa... Vai sendo protegido de alguma forma. Isso, normalmente, né? na última formação, o atleta que tá na ponta, ele vai dar 2 ou 3 voltas. E isso faz com que os outros tenham uma reserva pequena para poder alinhar na hora da chegada. Porque tem que estar os 3 do ladinho. Então, a hora que vem para a última curva, você já percebe que eles já saem para ficar alinhados. Só para entender que assim, quando a gente fala alinhado, vamos pensar que assim... lateral, né? Essa aqui tá no máximo, o que tá no máximo na frente, não adianta ele diminuir para todo mundo chegar atrás, não, porque daí não adiantou nada. Até porque ciclismo de pista não diminui, né? Não freia. Os que estão atrás é que tem que dar o último gás final para colar os 3 ali. Então, esse é o principal ponto. Se eventualmente tiver algum tombo, alguma coisa, aí os árbitros vão analisar a situação para saber se tem uma outra bateria ou não. Aí isso pode acontecer. E aí muitas vezes o que acontece é que às vezes essa equipe entra sozinha para tomar tempo. Se não for fase final, né? Mas existem as regras, mas existe muito bom senso para entender o que aconteceu. Existem interpretações da regra. Sim. Sempre tem um amenizador, e a gente vai ver que em algumas provas já tem... provas que tem mais acidentes já tem algumas regras pré-estabelecidas, mas realmente a perseguição não é muito comum. Mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. Eu acho que aconteceu no Mundial, numa prova de sprint, se eu não me engano, que o atleta foi largado partidor no sprint por equipes e o pé escapou. Aí eles já param e larga de novo, não tem problema. Tá? Então é uma coisa que pode acontecer e tem um senso comum e tá tudo bem. A única coisa que eu acho que a outra equipe eles podem pedir um tempo, pedir para trocar bateria, porque gera um estresse e um esforço, né, essa largada. Aí eles mudam só, às vezes, a posição da bateria. Mas aqui, na perseguição por equipes, não é difícil acontecer. Acontece às vezes, algum tombo num erro de troca, né, de revezamento, mas uma coisa que é muito comum acontecer é você pegar ali nos primeiros até 2 km, tem uma diferença de uma equipe para outra de até um segundo e meio, e essa equipe acaba perdendo. Porque muitas vezes errou um pouquinho a conta. Porque o que acontece? Tanto na perseguição individual quanto na perseguição por equipes, os atletas não podem usar nenhum dispositivo para auxiliar no ritmo. Mas o técnico pode ficar com um tablet mostrando o pace da volta. E eles têm essa precisão, essa capacidade. Então eles têm o pace da volta. Eles sabem mais ou menos décimos de segundos que eles estão e que ritmo tem que manter. E às vezes você erra um pouquinho,
2, 3 décimos de segundo, 2, 3 voltas que você fez que abriu esse 1 segundo, cobram no final, você perde esse 1 segundo. E também tem a questão do último atleta, né? O quarto atleta, ele vai sair em que momento? Normalmente entre 2.750 metros e 3.250 é a hora que ele sai. E essa volta a mais ou não, ou o desgaste, enfim, essa estratégia pode dar essa diferença e em uma volta tirar uma diferença grande. Normalmente a equipe italiana faz uma prova crescente. E tem algumas equipes que fazem uma prova mais constante. Então chegam a abrir quase 2 segundos e depois eles vêm tirando. É questão de estratégia e característica dos atletas. É que tem gente que o cara consegue fazer, sei lá... Tem cara que é mais estável. Você falou que chega a ser 70 por hora, 60 por hora. 60, um pouco mais de 60 por hora a velocidade média. O cara pode começar 60 por hora e manter 60 por hora a prova inteira, o outro vem 30, 40, 50... Mais ou menos 60 isso, no final, chega até 70... Pra poder alcançar, né? E pega. É mais ou menos isso mesmo. É esse perfil. Claro que com diferenças bem menores, mas é isso. Tipo, eu tô andando a 61, o outro tá a 59. Daqui a pouco eu tô a 60,5 e ele tá a 62. Ele tá crescendo. Aí ele me pega, passa e... E é muito comum acontecer isso. Então essas são as provas de perseguição. São provas... É um programa um pouco extenso, né? Porque demora, só 2 na pista, em baterias muito longas, né? Sempre 3, 4 minutos. Então acaba demorando um pouco, é um programa longo, mas é muito legal de ver. Vamos para sprint por equipes. Sprint por equipe, que é legal também. Qual a relação que tem com o sprint individual? É muito parecido, não tem nada a ver? É só a intensidade. Ou só o nome? Só o nome. Porque aqui, na verdade, a gente vai falar assim, são 3 atletas, né? E é como se fosse meio que 3 sprints. Por quê? Largam 3 atletas, um vai largar do partidor, né? Os outros 2 largam com o auxílio de uma pessoa segurando. E aí largou. O primeiro atleta conclui a primeira volta e sai. Aí o segundo e terceiro... Os 3 atletas, um na roda do outro. O primeiro atleta terminou a primeira volta, sai. O segundo atleta terminou a segunda volta, sai. E o terceiro atleta fecha a prova. O tempo contado são das 3 voltas, dos 750 metros. Mas é como se cada um desse um sprint, né? Então tem essa dinâmica. Normalmente o primeiro atleta é um atleta especialista em sprint, especialista em 200 metros. O segundo atleta também é um atleta desse tipo de prova. E o terceiro, às vezes, já é um atleta já que vem de uma prova do quilômetro, já é um atleta que tem um pouco mais de resistência. Mas esse aí não conta, não é que nem o sprint individual que conta os últimos 200 metros. Não. Esse conta as 3 voltas. Conta as 3 voltas. Então conta todas as provas que largam no partidor, elas contam completa. Vou mandar uma sugestão para o CI depois lá, para eles trocarem o nome dessa prova, porque não tem nada a ver com o sprint, né? Mas é um sprint por equipes, porque a intensidade é muito alta. O sprint, na verdade, é paulada. O sprint é pela intensidade. É um tiro. Se você olhar a prova, você vai ver que é um tiro. É muito rápido. São 750 metros, uma intensidade absurda. Cada um dá uma volta no pau. Tanto que já não usa uma bicicleta aero. Já usa o guidão normal. Que realmente é um outro tipo de esforço. É muita intensidade. Também largam em lados opostos, tá? Mesmo esquema. Então, cada time sai de um lado da pista, tá? O atleta que passou a linha de chegada, o que não pode acontecer, né? Eventualmente, se eu abro e o segundo atleta fecha, ele passa a linha na minha frente, eu tô eliminado. Eu tenho que encerrar a volta e abrir, tá? E aí, normalmente, eu abro à direita. E aí eu tenho tempo para poder cruzar a pista para vir para a parte interna, que é a parte onde ficam as equipes, é onde a parte de tirar a velocidade, na verdade, onde você faz a desaceleração. Mas no primeiro momento sempre sai à direita. Você não vai ver nenhum atleta saindo à esquerda. Então sai à direita, desacelera com calma, depois eles cruzam a pista e descem. E também se ficar na direita não tem problema nenhum, não atrapalha. Essa prova acontece toda embaixo, sempre tomando como referência a linha preta. Então não tem problema nenhum eles ficarem na linha de fora. Isso não vai interferir em nada. Masculino e feminino no mesmo formato, 3 atletas. É uma prova super intensa. Nessa prova a gente já tem um outro país, no feminino principalmente, que já se destaca. A China já começa a aparecer de uma forma interessante. É um país que daqui a pouco vai ter atleta de pista muito bom. Eles já estão marcando seu espaço ali. E legal. Essa sem dúvida é uma das mais legais de assistir. Baterias mais rápidas, muita intensidade, troca de atletas, perfis diferentes, é legal de ver. E é muito comum o primeiro atleta até ele abrir um pouquinho. Como ele larga com uma relação de marcha diferente para ter mais aceleração, às vezes ele abre 2, 3 bikes e demora ali quase meia volta para os outros encostarem. São atletas que estão com relação de marcha para carregar um pouco mais de velocidade depois que embala. Então eles têm essa dificuldade um pouco maior, demora um pouco mais para embalar, mas depois eles buscam e conseguem ter uma velocidade maior no final.
E tem essa mistura de perfis. Então isso é legal também. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu tenho um mini documentário que estava no YouTube de um atleta da seleção britânica, acho que foi para Londres mesmo. Ele largava a parada, ele entregava a primeira volta a 72 por hora. Então, em 250 metros ele tinha esse tipo de aceleração e manutenção. Cara, 72 km por hora numa bicicleta, numa pista que tem numa marcha fixa. 45 de inclinação. É que essa inclinação, na verdade, ela ajuda, né? Ele sobe e desce, né? Na verdade, não. Ele mantém sempre embaixo, só que ela faz virar uma reta. É porque você faz a curva, né? Ela ajuda. A única coisa que você sente realmente, principalmente nesse nível desses atletas, é que a hora que você entra na curva, você sente a pressão do corpo na bicicleta. Seria uma força G mesmo. Né? É quase igual no Stock Car, né? Os carros. Isso. Você oval, sente no oval, você sente a pressão para baixo só. Um downforce seria, né? É isso. Mas você não tem mais, você quase não vira a direção. Que acontece na NASCAR, né? Na NASCAR, é. É basicamente isso. Então esse é o sprint por equipes. Vamos falar da prova mais louca do... Deixa eu aproveitar aqui e já falar, cara, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, se a gente passou batido, foi muito rápido em alguma explicação, porque a ideia aqui não é a gente se aprofundar absolutamente em nenhuma prova. É apresentar, né? É apresentar as informações básicas, as regras básicas, para que quando você vá assistir, a gente espera que você pegue gosto e que você vá assistir. Quando você assista, você pelo menos entender o que está acontecendo. Mas se por um acaso a gente passou muito rápido, não nos expressamos da forma mais clara, deixa um comentário aí que a gente, né? Exato. De repente faz um vídeo só com as dúvidas, né, Pipo? Depois a gente pode, dependendo do que tiver aí, se a gente achar que cabe, que é legal. Faz um videozinho de resposta aí. E se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. A série de pista vai ter mais um episódio, né? Vai. Então a gente vai apresentar agora a nossa outra modalidade desse episódio. Depois a gente vem com tem mais 4 modalidades com largada em massa. Ou seja, sempre provas com um número maior de atletas em pista e provas mais longas também, que são as provas que compõem a Omnium, que é a modalidade combinada. São 4 provas somando pontos. E existem essas provas de forma individual e existem essas provas combinadas dentro da Omnium. Bom, a última de hoje? A última de hoje é a Madison. O que é a Madison? Madison é uma prova de ciclismo de pista de revezamento, feita em dupla, onde cada atleta percorre, como é que eu posso dizer, a linha rápida, né? E eles vão se revezando mesmo. Como assim revezando? Tem uma troca feita, um atleta mantém a linha interna, o outro atleta vai descer para fazer o revezamento e eles trocam as velocidades embalando pela mão. Exato. Vai dar uma estilingada para frente. Isso, porque um atleta tem que acelerar, o outro tem que diminuir, mas o atleta não tem freio. Então o que eles fazem? Um usa a energia do outro. Então quem tá rápido por baixo vai estar com a mão direita, vai segurar a mão esquerda de quem tá por fora e ele vai, com a força do braço, né? Ele vai diminuindo e acelerando o outro e ele empurra. E o outro acelera. Só que você imagina que a gente tem pelo menos umas 10 equipes, ou seja, pelo menos 20 atletas na pista. No mínimo, tá? E essa troca, como ela não tem ponto determinado e nem hora determinada... Ela acontece o tempo inteiro. Você não sabe se vai acontecer a cada 2 voltas. Então, assim, é uma bagunça. E para tornar ainda mais interessante, ela é uma prova muito longa, principalmente em programa olímpico e mundial, uma prova de 200 voltas, ou seja, 50 quilômetros. E para deixar emocionante, não é quem ganha... Ao final das 200 voltas ganha a prova. Existem sprints a cada 10 voltas. 10 voltas. É isso? É. A cada 10 voltas tem uma chegada que conta... Deixa eu só conferir os pontos aqui, eu não lembro. Eu acho que é 5, 3, 2 ou 6, 4 e 2. E detalhe, não é sempre a mesma pessoa que faz a sprint. Depende de como foi a troca. Quem tá na décima volta... Quem tá na volta e prepara. Tipo, eu tô na 9ª volta, vou abrir a 10ª, eu não vou trocar. Às vezes, se eu tiver com folga, eu até troco. Ou pela minha estratégia. Então, a cada 10 voltas, 5, 3 e 2 pontos. E esse sprint você tem quantos metros? Não, sprint é a chegada, a linha. É que chegar naquele... começa a contar de que ponto? Não tem ponto. Quem passa na linha, primeiro, segundo, terceiro. É difícil a gente imaginar, porque a gente tá falando de 10 equipes, pensa que esses 10 ciclistas, eles estão muito próximos uns dos outros. Não vai ter um cara com uma volta atrás, é muito difícil, né? Não, tem. Acontece. Mas assim, esquece a prova de sprint. Não tem metragem marcada, é linha. Passou na linha em primeiro na 10ª volta, 5 pontos. Segundo, 3 pontos. E o terceiro, 2 pontos. Entendi. Dependendo de onde você tá, vamos supor que tá em 4º lugar. Chegou pra 10ª volta, você dá a pedalada pra chegar em primeiro. Exato. Entendeu? Não tem a marcação de 200 metros igual a prova de sprint. Não é a marcação, é a linha. Saquei. E no último sprint,
na última volta, os pontos são dobrados. Então é 10, 6, 4, e aí o quarto lugar pontua 2 pontos. E aí você soma essas... Você vai somar todos esses sprints. Essas 5 sprints. Esses 10 sprints, né? São 9 sprints com uma pontuação e o sprint final com pontuação em dobro. Certo. E aí você tem essa pontuação de sprints. Além disso, você tem as pontuações que podem acontecer se você der volta no pelotão. Então, se uma dupla der volta no pelotão, ganha 20 pontos. E se, porventura, alguma dupla tomar a volta do pelotão, perde 20 pontos. Então, ganha a prova quem tiver mais pontos, tá? Não é? Em primeiro. Então, quem termina a última volta, que é 200ª, né? Em primeiro, nem sempre é o atleta que ganhou a prova. Muitas vezes não é, tá? Mas ele foi o que fez mais pontos ali no sprint final. Ele fez o mais pontos, mas nem sempre ele é o que está na escala de pontos ali, quem fez a maior teve pontuação. a melhor campanha que vai se dar melhor, né? Isso, é o melhor ponto ao longo da prova. O que pode acontecer? Cara, e tem muito acidente. Eu não vou me lembrar se foi uma americana ou se foi não sei, eu sei que era uma mulher que ela foi que ela foi tomar um impulso, a roda de trás saiu e ela tomou um puta capote. Cara, é uma das no provas. Meio da galera. É uma das provas que tem mais acidente. Então, assim, tem muito acidente, tanto na troca quanto na confusão. A equipe vai trocar, eu não vou a hora que o cara desceu, na hora de desacelerar. Lembrando, né, ainda vale aquela regra da linha amarela, da linha vermelha e da linha preta não poder passar na frente, não vale essa regra? Nunca você vai ver um atleta revezando, né? Nunca o atleta que vai embalar, a troca sempre é feita o atleta lento pela direita. Nunca vai ser ao contrário. Então, a linha lenta sempre à direita, né? E é onde você espera também. Então, fez a troca, você sai pra direita e fica lá em cima esperando pra depois você descer pra trocar de novo. Eu vou colocar uma imagem aqui de uma troca, eu pegar um negócio dessa pra vocês Tem entenderem. foto da troca deles com a mão, só pra entender mais ou menos como é que é. Eu quero só tirar uma dúvida, ver se eu tenho aqui. Quando tem algum acidente nessa prova, normalmente são 10 voltas neutralizadas. O que são 10 voltas neutralizadas? Os atletas continuam na pista, pedalando devagar, e essas 10 voltas não contam para 200. Eles ganham 10 voltas de recuperação. É um tempo para os atletas se recomporem ali, para quem teve acidente, a não ser que seja um acidente de uma dimensão maior, que aí a prova é interrompida. Então existe essa neutralização, e se for um acidente maior, a prova é interrompida. Aí quando a prova é interrompida, existem 2 métodos. Volta da onde parou ou começa de novo. Depende muito daquilo que a gente falou dos árbitros, de conversar. E normalmente volta no mesmo dia ou volta logo depois? Tudo depende do que for conversado. Porque, teve um acidente em massa na 15ª volta e, putz, não vai dar. Então começa de novo. Uma curiosidade que me surgiu aqui. Pode acontecer, eu sei que deve ser difícil, mas estamos falando... Vamos lá, você vai entender. É possível acontecer um acidente de tal forma onde a bicicleta, por ser metal, danifique o piso da pista e tenha aqui... Muito comum. A bicicleta não, o pedal. O pedal que danifica. Porque a bicicleta é carbono e o que toca normalmente no chão é guidão e pedal. É muito comum acontecer isso. Danifica o piso. Danifica o piso, aí eles têm parece uma serragem, né? Você cobre, tem uma resina rápida ali, alguma coisa que eles já preenchem e... Antigamente trocava a seção da pista. Ela tirava uma tábua. Você tirava um pedaço da tábua mesmo, tirava aquela tábua e trocava. Então demorava muito. Quando tinha um acidente era um transtorno. Hoje você vai ver pistas até com silver tape. Eles preenchem, colocam a fita... Pra terminar a prova. E manda ver. Depois vai lá e faz o reparo que tiver que fazer. Né? Depois troca a seção. Tá? Mas acontece sim, é muito comum inclusive. Quando tem um acidente, tem que ter vistoria da pista. A pista é feita em tábuas, né? Óbvio, acho que eu já coloquei... Sessões, né? São sessões, acho que eu já fiz acho que em um outro episódio eu coloquei a pista de concreto. Que é externa, que é pista aberta. Isso, pista aberta. Que parece um autódromo. Isso, parece um autódromo. Ela muito parecido. isso. Ela é uma pistona. Né? Essa deve sofrer menos dano, apesar que o pedal... Não tem dano pra interromper uma prova. Por que o da madeira tem que trocar? Porque um faz um corte na madeira, se um outro atleta passar, vai ter um outro acidente. Né? Sem contar que se tiver um outro tombo, a madeira é um perigo, né? Aí sim, vira uma faca. Né? Vira uma faca. Então, eles têm que ter essa vistoria. Sempre que tem um tombo, tem uma vistoria na pista pra saber. Legal. Porque... Esse é um tipo de madeira que não tende a quebrar, ela tende a amassar, né? Mesmo assim, qualquer tipo de imperfeição que tenha pode derrubar um atleta, né? Então tem esse preenchimento, esse, vamos dizer, reparo rápido, né? Para depois ser solucionado. Acontece sim, com bastante frequência. Só uma curiosidade aqui pra gente falar da Madison. Em Londres, a gente teve atletas de ciclismo de estrada. Aqui já aparecem bastante, tem mais ciclistas de estrada que aparecem nessa prova. Tem um colombiano que às vezes aparece aqui, o Fernando Gaviria. Tem o Elia Viviani, que é um italiano, às vezes ele tá na prova de Madison. Como ele aparece nas provas que a gente vai falar no próximo episódio. E aí a gente teve um fato interessante, que na equipe britânica em Londres, a gente teve o Bradley Wiggins, que é esse atleta que eu já falei, que ganhou o Tour de France, já foi campeão mundial perseguição individual. Fez a hora. Foi recordista da hora.
E ele fez dupla com o Mark Cavendish, que é um sprinter, e o atleta que tem o maior número de vitórias em etapas do Tour de France. E eles teve um acidente, um deles caiu e eles voltaram e ganharam a prova de Madison, foram medalhistas de ouro. Então, assim, aconteceu de tudo com atletas que são de estrada e eles foram lá e ganharam. Então, é bem interessante. Tomar um capote numa prova de pista, acho que tomar um capote de bicicleta, cair numa prova de ciclismo, seja lá qual for, não falar, o cara é prego, o cara é ruim, o cara é amador. Acontece, né? Um evento que todos os ciclistas estão sujeitos. Ou os caras mais profissa estão menos sujeitos? Não. Estão menos sujeitos, mas não estão imunes a isso, né? Não estão 100% protegidos. Tanto que a gente vê Tour de France, mega acidentes, 30, 40 ciclistas indo pro chão, e na pista não é diferente. Por quê? Qual que é a diferença, né? Ah, mas os atletas são mais técnicos, são melhores, mas eles também estão no limite. E quando você tá no limite... Um palito de fósforo pode te derrubar. Qualquer coisa pode te derrubar, né? E é o limite da concentração, é o limite do rendimento, é o cansaço, perde concentração. O limite do equipamento, né? O limite de tudo. Então, assim, sim, é muito comum ter acidente em prova de pista. E mesmo num atleta de ponta. Mesmo em campeonato mundial, no Copa do Mundo. O cara caiu e quiser roela, não vai acontecer. Não. E se ele caiu, provavelmente por ele ser um atleta de ponta, alguma coisa séria deve ter acontecido pro cara ter caído, né? Sim. Às vezes até você olha e fala, foi um amadorismo. Acontecem amadorismos também nos atletas de ponta. O dia que porque são momentos, é décimo de segundo, né? É uma fração. Que nem aquela atleta que acordou com a estrelinha e deu a volta em cima da outra, tem o cara que acorda sem nenhuma estrelinha, hoje não é o dia do cara. Hoje não é o dia do cara, exatamente. Então acontece isso. E às vezes, às vezes não percebeu, você tá olhando o atleta da esquerda, não viu da direita. Uhum. E aí você prestando atenção aqui, você abriu olhando pra cá e tinha um atleta aqui. Pronto, enroscou, já era. Como não tem freio... E é comum dar problema nas bicicletas, tipo a bicicleta quebrar ou estourar uma corrente... Não é muito comum. O que acontece às vezes no tombo é que a corrente sai, aí quebra uma roda, né? Estoura um pneu... Mas por fadiga, assim, esses equipamentos são muito bons. Difícil. Além do equipamento ser bom, o atleta não vai pra prova com ele no limite, né? Uhum. Ele vai com equipamento esse tipo de coisa mais nova. Então é difícil acontecer. Mas pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Eu acho que é isso, né? É isso. Nosso episódio de hoje aí falando de 4 provas, cada uma com a sua característica, mas todas muito interessantes, são provas por equipes. Só lembrando que a gente está fazendo uma série de ciclismo, como a gente já falou, a gente está fazendo uma série de ciclismo com minisséries internas, né? A gente fez uma só de mountain bike. Isso. Teve alguns episódios extras, que é o de cross country, por exemplo, que é fora do mountain bike. Não, cyclocross. Cyclocross. A gente tá fazendo essa que é de pista. Que tem várias submodalidades, né? Então, assim, a gente fez um episódio anterior que falou das principais provas individuais. Fizemos essa hoje que falamos das principais provas coletivas. Essa aqui, na verdade, em equipes. E a outra coletiva. E a outra coletiva. Largada tem massa. Você vai ter um episódio extra de coletiva. E continua, tá? E segue pra outras. Tem mais um monte de modalidades aí pra gente falar. Algumas também com submodalidades. Acho que a gente vai deixar o ciclismo de estrada por último, que ele tem muita coisa pra falar. Contexto histórico, etc. Isso, né? Então, assim, a gente vai levar isso por bastante tempo, né? Pra levar mais informação, pra gente poder abordar fatos interessantes e para que você também se interesse, acho que tenha vontade de assistir, acho que esse é nosso intuito. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, como eu já falei, deixa o seu like, isso aí vai ajuda a gente e ajuda também que o vídeo seja entregue para mais pessoas que gostem desse tipo de tema. Fortalece, né? Porque mostra para que o negócio é relevante, que vocês estão gostando, né? Se inscreve lá no canal, ativa a notificação, deixa um comentário, compartilha com quem você quiser aí que acha que vai curtir esse tema. E se você tá afim de assistir alguma coisa de ciclismo de pista, entra lá no YouTube da UCI, tá? Coloca lá UCI, escreve o que você quiser sobre pista, né? Lembrando que é em inglês, então track ou mountain bike, você vai cair no canal e lá você vai encontrar tudo. São poucos os campeonatos, dos grandes campeonatos que não estão lá. Legal. E é muito legal de assistir, tá? É isso? É isso. Galera, obrigado por estar com a gente aqui de novo. Até aqui. E vamos pra próxima, Pipo? Semana que vem tem mais. Semana que vem mais. Galera, valeu, obrigado. Um abraço. Até a próxima. Valeu.